Bom, gente, então vamos começando, 1h35, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Muito bacana ver mais uma vez a sala, se não tão cheia quanto das primeiras vezes, mas legal ver que vocês estão continuando a acompanhar, mesmo depois daquela nossa overdose de álgebra linear na semana passada, por conta da duplicação de aulas que foi, né? Aproveito esse momento para agradecer mais uma vez por vocês terem topado e terem acompanhado as aulas na sexta-feira. Acho que vai ser importante, como eu tinha explicado para vocês, eu vou ter que sair de licença paternidade muito em breve, então, muito em breve não, né? Lá para novembro, mas é bom a gente já ter essas aulinhas adiantadas que a gente já vai avançando na disciplina com essas coisas, tá? Aula de hoje temos temas muito importantes para tratar, a gente vai ver um tema fundamental para a nossa disciplina, né? Ele é o coração do capítulo 2 do livro do Strang, que eu tenho seguido, tá? Que ele é a gente vai começar a tratar sobre o capítulo 2 na aula de hoje, a gente não vai encerrar ele na aula de hoje, provavelmente nem na aula de amanhã, mas é o capítulo que trata de solução de sistemas lineares. A gente tinha, até a aula passada, da metade para o final da aula passada, né, a gente tinha falado sobre matrizes, né, e a gente tinha visto como as matrizes são uma das formas da gente interpretar uma equação matricial, né, uma matriz vezes um vetor é igual a um outro vetor. Isso era uma das formas que a gente chama, uma forma da gente chamar isso de um sistema linear. A gente já tinha visto algumas coisas, né, de resolução de sistemas lineares na aula passada, mencionando como era interessante para os casos específicos onde a gente tinha uma matriz onde para cima ou para baixo da diagonal principal a gente tinha apenas zeros, né, que a gente tinha chamado de uma matriz triangular, como era o exemplo que eu apresentei na aula passada da matriz de diferenças. Quando esse caso acontecia, quando a gente tinha uma matriz triangular, como ficava simples a resolução de um problema, a resolução de um sistema de equações lineares, porque a gente conseguia fazer isso linha por linha, né? A gente tinha uma linha que já resolvia diretamente o valor de uma das variáveis, levava essa informação para a próxima linha, uma das variáveis já estava resolvida, a gente resolvia apenas uma, e assim por diante. Então, a cada vez que a gente descia de linha, a gente ia resolvendo apenas uma variável a mais. Então, era um sistema de retrosubstituição, né? A gente substitui, acha o valor de uma variável numa das linhas e vai substituindo isso nas linhas anteriores, sempre resolvendo uma variável por vez. Tá? Então, a gente vai ver como é que a gente consegue chegar em formatos triangulares a partir de qualquer matriz, né? Ou tentar chegar em formatos triangulares a partir de qualquer matriz com qualquer característica. Tá? Antes da gente fazer isso, eu gostaria que a gente fizesse, continuasse um pouco a reflexão com a qual a gente acabou a aula passada. Né? Então, a gente vinha falando, eu mostrei para vocês diversas coisas diferentes, né, de como que a gente podia entender o produto de uma matriz por um vetor de diferentes óticas, né? Uma das óticas que eu queria que vocês deixassem bem marcada é que sempre quando eu faço uma matriz por um vetor, o que eu estou buscando basicamente são combinações lineares das colunas dessas matrizes. Tá? Então, uma matriz, eu gostaria que vocês começassem a enxergar essa matriz sempre olhando para as colunas dela. E quando a gente então aplica essa matriz sobre um vetor, os coeficientes desse vetor nada mais são do que os coeficientes que multiplicariam os vetores que estão nas colunas dessa matriz, e a combinação linear desses caras daria o vetor resultado. Tá? Então isso foi uma das formas da gente enxergar. Outra das formas que a gente enxergou esse produto de uma matriz por um vetor era encarando aquele método talvez que todos de vocês tenham aprendido ali no ensino médio, né? Que é pegar a linha da matriz vezes o vetor. Então, o que a gente estava fazendo ali, então, pegando termo por termo, o primeiro termo da linha com o primeiro termo do vetor, o segundo termo da linha com o segundo termo do vetor. Então, basicamente, eu mostrei para vocês que o que a gente estava fazendo, agora que a gente já tem essa nomenclatura, era um produto interno, um produto escalar, entre uma coluna sobre o qual essa matriz está sendo aplicada. Tá? Em seguida, eu mostrei para vocês, né, através de essa mudou um determinado coeficiente, ela deixou de ser uma matriz triangular. Eu mostrei para vocês como a situação poderia ficar bastante distinta, né? Então, quando eu tinha uma matriz triangular, que eu tinha mostrado para vocês, a gente conseguia achar resultados para essa matriz, achar o resultado dessa equação ax igual a b para qualquer b. Quando a gente passou isso, a diferença de uma matriz para outra era apenas um termo fora da diagonal. A gente chegava num caso totalmente diferente, onde a gente tinha uma restrição bastante grande, né? Onde para vários vetores B a gente não conseguiria encontrar uma solução.
Tá? E a gente passou a refletir, então, quando que a gente consegue encontrar soluções e quando que a gente não consegue encontrar soluções, dependendo das características da matriz. Tá? E uma coisa que a gente tinha mencionado, então, é que a gente conseguia... Tá travando? Vocês não estão conseguindo me ouvir? Professor, às vezes tá meio travando, sim, mas tá dando para ouvir agora. Tá. Vocês querem que a gente faça alguma coisa ou vamos tentar tocar assim? Vamos tocar assim? Acho que dá para continuar. Qualquer Tá coisa bom. avisa aí. Tá bom, por favor, me avisem, tá? Porque para mim tá normal, né? Eu tô falando fluidamente. Então, uma das coisas que a gente tinha visto é que os casos nos quais as colunas de uma matriz, uma das colunas da matriz pudesse ser expressa com uma combinação linear das demais colunas dessa matriz, isso era um caso complicado, né? Um caso que nos levava a restrições para a quantidade de coisas que a gente conseguia representar. Tá? Então, para a gente ter soluções de um sistema, como a gente tinha visto já bem no finalzinho, a última coisa que a gente falou na aula passada, foi que se eu tenho uma equação ax igual a b, e agora eu vou começar a rabiscar aqui, tá? Vocês vão começar a enxergar isso. Então, compartilhar minha tela, iniciar agora. Eu vou fechar meu vídeo aqui, talvez eu descarregue um pouco a minha internet, e daí vocês tenham, melhore um pouquinho a situação, né? Deixa só a voz. Então, vamos lá. Então, isso aqui era do finalzinho da aula passada, né? A gente tinha visto, então, que... Opa, caneta errada. Quando que x igual a b teria solução, ou seja, quando que eu consigo encontrar um x para qualquer b que eu coloque naquela situação. Então, isso aqui tem solução se b é uma combinação linear das colunas. E esse cara pode ter infinitas soluções se... Ela Pois tá não? travada, totalmente. A tela tá travada, totalmente. Bom, então, gente, segurem um pouquinho, tá? Eu vou sair da reunião e tentar entrar de novo, só um pouquinho. Destravou agora? Destravou? Sim, voltou. Tá bom. Então, segura só um pouquinho. Uma coisa que eu vou fazer na verdade, eu estou na reunião duas vezes. Eu estou na reunião pelo tablet, na reunião aqui com vocês. Talvez isso esteja também sobrecarregando. Eu vou tentar só conectar o tablet aqui ao meu computador. Então, só um pouquinho. Vamos dar uma pausa na gravação e a gente já retorna. Quer dizer, eu vou deixar gravando, porque senão vai ficar um videozinho de 3 minutos e outro vídeo de 1 hora e tanto, vai ficar meio esquisito. Então, só tenha um pouquinho de paciência que eu vou desconectar daqui. E vamos conectando diretamente. Conectando meu tablet como se fosse uma tela extra. Acho que vai ser melhor coisa a fazer. E agora vamos lá conectar meu tablet.
conectando aqui só um pouquinho, tá? Só mais um pouquinho de paciência, acho que mais um minutinho a gente já consegue voltar, tá? Não sei porque está demorando tanto essa conexão. Estranho, simplesmente conectar o tablet e esperar o computador reconhecer. Agora sim. Então vamos lá, tentar compartilhar. Vocês estão me ouvindo ainda, né? Melhorou um pouquinho a qualidade do som desde que eu desliguei o vídeo ou não? Sim, professor. Tá, então vamos lá. Quando vocês começarem a ver a tela do tablet de novo, vocês me avisam? Já está aparecendo. Maravilha. Muito obrigado. Então é o seguinte, né? Voltando, né? Desculpem aí esse interlúdio que não foi planejado. Então, assim, a x igual a b é um sistema linear que ele pode ter solução ou não. Então, a gente pode ser capaz ou não de encontrar quem é o x para um b qualquer que a gente possa ter. A gente sempre vai ser capaz de encontrar uma solução x se esse b
for uma combinação linear das colunas de A. Por outro lado, pode ser que eu tenha AX igual a B com situações especiais, como ele pode ter infinitas soluções, onde eu posso, por exemplo, ter mais de uma combinação, mais de um X diferente chega ao mesmo B. Então, quando que isso acontece? Quando eu posso ter infinitas soluções? Primeira condição, se as colunas de A forem linearmente dependentes, ou seja, se uma coluna de A puder ser escrito em função das demais colunas de A, isso é sinal que a gente tem um espaço possível de soluções meio redundante, né? A gente tem mais coisas do que precisava. O senhor está escrevendo isso porque não está mudando a imagem. Linearmente dependentes. O que está aparecendo? Está ainda falando sobre SB pertencente ao plano do vetor U, V e W, infinitas soluções. Parou nessa tela. Eu compartilhei a tela errada. Gente, tá difícil hoje, hein? Geralmente eu não sou tão assim. Vamos lá de novo, vou tentar mais uma vez. Janela. Agora sim, agora vocês estão vendo meu tablet. Beleza. Então, AX igual a B tem solução, se B é uma combinação linear das colunas de A, e AX igual a B pode ter infinitas soluções, se as colunas de A forem linearmente independentes, e se B pertencer a esse, vou chamar aqui entre aspas, tá? Esse plano definido pelas colunas de A. Por que eu ponho entre aspas esse plano? Porque esse negócio pode ser em qualquer dimensão que a gente quiser, tá? Então, se eu tivesse ali uma matriz 3x3, e esse fosse o caso, eu tinha duas colunas que combinadas pudessem gerar a terceira coluna. Na hora que isso queria dizer, então, que essas três colunas estariam todas elas contidas em um mesmo plano, contanto que B esteja nesse mesmo plano, eu tenho infinitas soluções, porque eu posso pegar combinações diferentes de cada um desses vetores, de cada um desses três vetores e chegar nesse B. Por outro lado, pode não haver solução. Aliás, na maioria das vezes, não vai haver solução nesses casos. Quando as colunas forem linearmente dependentes, assim como estava escrito anteriormente, e se o B estiver fora deste plano. Então, visualmente falando, né, para a gente ter uma intuição mais geométrica da coisa. Então, se eu estou numa matriz 3x3, por exemplo, e essas colunas são linearmente dependentes, isso quer dizer que essas três colunas são vetores que moram em um mesmo plano. Tá? Então, eu tenho coluna 1, coluna 2 e coluna 3, todas elas moram nesse mesmo plano. Quando que eu tenho solução? Então, ter solução quer dizer que eu tenho um vetorzinho B que também está nesse plano. Vamos chamar esse cara aqui de B1, em azul. Se o vetorzinho que eu vou pintar de vermelho, que a gente chamar de B, estiver fora desse plano. Se B2 morar fora desse plano, não existe forma combinada. Voltou? A gente está demorando um pouquinho para conseguir avançar de tema na aula de hoje, tá? Mas por conta de dificuldades técnicas que não estavam planejadas. Mas a gente está chegando, então, numa questão crucial, né, que era o ponto principal com o qual a gente acabou a aula passada. Então, dependência linear, na verdade, é um tema muito importante. Quando a gente está falando de dependência linear das colunas de uma matriz,
Isso vai definir se essa matriz vai poder ter solução ou não, se o sistema linear associado a essa matriz vai poder ter solução ou não. E isso também, o conceito de dependência linear também está associado a outras propriedades diferentes. A gente vai fazer um resumão aqui do que a gente entende por isso, né? Então, só lembrando, o que é dependência linear? Digamos que eu tenho uma matriz A, cujas colunas são os vetores U, V e W. Tá? W é uma combinação linear, linearmente dependente dos demais. Se eu consigo escrever W como uma combinação do tipo C vezes U mais D vezes B. Tá? Então, ele é linearmente dependente dos demais. E perceba, não faz muito sentido eu dizer que simplesmente que W é linearmente dependente dos demais. Qualquer um desses vetores pode ser escrito com uma combinação linear dos outros dois. Tá? Bastaria que nessa equação aqui que eu recém escrevi, eu isolasse algum desses caras. Eu posso isolar V e eu vejo que existe uma combinação linear de U e W que me dá V. Se eu posso isolar U, eu posso chegar numa combinação linear entre V e W que chega em U. Tá? Então, na verdade, o que a gente está falando é que existe um conjunto de vetores que são linearmente dependentes. Tá? Mas só pegando um deles como referência, se eu falar de W, vou dizer que ele é linearmente dependente dos demais se existir uma forma de escrever ele dessa maneira. Tá? Muito bem. Então, voltando na questão de matrizes, né? Lembrando que eu falei para vocês que as matrizes elas podem ter dimensões cartesianas, né, de uma, duas ou três dimensões. A gente pode ter quantas dimensões a gente quiser. A gente pode estar trabalhando em N dimensões. Tá? Trabalhar em N dimensões quer dizer que eu estou trabalhando em Rn. Especificamente, nesse primeiro momento, a gente vai considerar apenas matrizes quadradas. Tá? Então, matrizes que são N por N. Então, uma matriz N por N, ele vai ter soluções, né? O espaço n-dimensional associado a essa matriz, ele só será preenchido, né? Se todas as colunas dessa matriz A, que a gente está sempre se referindo a ela, né? Se todas as colunas dessa matriz A forem linearmente independentes. Professor, o senhor está escrevendo? Eu estou escrevendo. Acabou de mostrar aqui. Ele vai meio assim, ele vai travando e andando, mas se vocês estiverem me ouvindo, tenham um pouquinho de paciência que já vai aparecer. Tá? Então, se todas as colunas forem linearmente independentes, a gente consegue, com essa matriz A, que é N por N, preencher o espaço de Rn. Tá? Então, eu tenho uma matriz A quadrada, N por N, e isso está associado a um espaço n-dimensional, e a matriz A só vai conseguir preencher esse Rn, só será preenchido se todas essas colunas de A forem linearmente independentes. Então, vamos seguir adiante. Vamos ver diferentes formas da gente enxergar isso. Quando isso acontece, se esses caras são linearmente independentes, então U, V e W, que são as três colunas da minha matriz 3x3, naquele meu exemplo básico, no exemplo de básico, se eles são linearmente independentes, então, para essa matrizinha A, que tem cada um desses caras numa das colunas, U, V e W, uma das consequências muito importantes desses caras serem linearmente independentes e, portanto, preencherem o espaço, e uma das formas da gente conferir se isso é verdade, a gente pode pegar para o B ser igual ao vetor nulo, tá? Se eu quiser chegar no vetor nulo, então x vai ter que ser o vetor 0, 0, 0. É a única possibilidade, tá, da gente chegar no vetor nulo, no vetor B igual a 0, é multiplicando todas as colunas dessa matriz por 0. Beleza? Então, isso é uma consequência importante.
Se a gente consegue preencher o espaço, a única forma da gente ter uma combinação linear que resulte no vetor nulo é aplicando essa matriz sobre ela mesma, sobre um vetor nulo. Por outro lado, se U, V e W são linearmente dependentes, ou seja, se um deles pode ser escrito em formato da combinação linear dos outros dois, por exemplo, a gente, dessa mesma matriz, A com essas colunas U, V e W, a gente é capaz de chegar no vetor nulo de B igual a zero com outras fórmulas, tá? Então, existe X diferente de zero, tal que a X é igual a zero. Tranquilo essa notação para vocês? Quando ele é linearmente dependente, a gente tem formas diferentes de chegar no vetor nulo que não apenas através do x igual a zero. Uma consequência importante é, se U, V e W são linearmente independentes, ou seja, eles não são uma combinação linear do outro, a gente vai ver mais para frente que é possível encontrar uma matriz inversa de A. E lembrando, por que a matriz inversa é interessante, que uma das formas da gente resolver nosso sistema linear é dizer que x vai ser igual a essa matriz inversa vezes B. Tá? Então, quando isso acontece, é possível, a gente vai dizer que A é invertível. Deixa eu escrever esse negócio aqui recentemente. Invertível. É importante para vocês terem um vocabulário bem álgebra linear. Tá? Quando, por outro lado, essas colunas U, V e W são linearmente dependentes, não é possível encontrar a menos 1 e, nesse caso, a gente vai dizer, talvez esse termo seja até mais importante do que a gente falar de A invertível, a gente vai chamar que A é uma matriz singular. Tá bom? Então, esse era um teminha ali relacionado à dependência linear das colunas de uma matriz que a gente tratou ali no finalzinho da aula passada, tá bom? Então, para os casos onde a gente tem independência linear das colunas, isso tem consequências. Esses casinhos que eu estou pintando em azul aqui. E para os casos em que a gente tem colunas linearmente dependentes, isso tem as outras consequências que a gente está vendo. Então, a gente tem outros vetores que resultam no vetor nulo, e a gente não é capaz de encontrar uma matriz inversa. Beleza? Então, agora a gente vai pular para mergulhar, né, na solução de sistemas lineares encarados a partir da sua matriz representativa, da matriz A. Então, antes de eu entrar, isso é uma mudança de tema, tá? A gente vai falar agora, então, de solução de sistemas lineares. Ficou alguma pergunta a respeito de dependência linear? Escrever alguma coisa no chat? Não, por enquanto não tem pergunta nenhuma. Alguém quer fazer essa pergunta, ao vivo? Alguma coisa? Não? Professor, essa dependência e independência tem a ver aí com tipo, se a matriz vai dar zero ou igual a zero? Tem alguma coisa assim, mais ou menos? Então, existe uma relação, os zeros têm relação, mas uma matriz dar zero é um pouco complicado a gente dizer o que é uma matriz dar zero, né? Então, assim...
o determinante de uma matriz dar zero tem a ver, sim, com o determinante de uma matriz dar zero. Tá? A gente vai ver determinante bem mais para frente ao longo do ano, tá, gente? Por enquanto, teoricamente, vocês não precisam nem saber o que é um determinante, mas a gente vai ver isso mais para frente. Mas sim, tem tudo a ver com o determinante da matriz dar zero. Beleza? Então tá. Então, esse tema aqui de solução de sistemas lineares, ele está contido no capítulo 2 do livro do Strang, tá? Então, Strang, introdução, álgebra linear, capítulo 2. Beleza? Então, a gente tinha visto, né? Vamos retomar algumas coisas que a gente já tinha encarado antes. A gente tinha visto, por exemplo, que... vamos partir de novo de R3 como exemplo, tá? U, V e W em R3. Cada um deles, portanto, tem 3 componentes para determinar. A gente tinha, então, se eu tenho esses 3 vetores, eu buscar uma determinada combinação linear desses vetores, então A vezes U mais B vezes V mais C vezes W é igual a um determinado vetor T, por exemplo. Tá? Buscar combinações lineares desse cara para dar um resultado conhecido. Isso era totalmente equivalente a gente é um problema equivalente a equações lineares, como a gente tinha visto anteriormente já. Um sistema de equações lineares. Num formato que a gente teria assim, né? A gente teria, então, primeira coordenada do vetor U vezes o coeficiente A, primeira coordenada do vetor V vezes o coeficiente B, primeira coordenada do vetor W vezes o coeficiente C, isso aqui seria igual à primeira coordenada do vetor T, e a mesma coisa para as demais coordenadas, para as demais linhas desse problema. V3, né? Vezes B, mais W3 vezes C é igual a T3. Então, esses dois problemas são problemas totalmente equivalentes. Tá? Então, de certa forma, eu posso dizer que isso é exatamente a mesma coisa que isso. Tá? O problema 1 é exatamente a mesma coisa que isso. E, por sua vez, também, isso é rigorosamente igual a gente escrever isso em forma matricial, no formato AX igual a B, no qual A tem a primeira coluna como vetor U, segunda coluna como vetor V, terceira coluna como vetor W. O vetor X inclui os termos A, B e C. E esse cara aqui vai ser igual ao vetorzinho objetivo, o vetor T que a gente tem. Tá? São 3 coisas perfeitamente equivalentes que a gente tem. Então, todos esses caras eu posso chamar de um sistema linear. Tá? Por mais que não seja um sistema de equações lineares, todos eles são sistemas lineares. E por que a gente chama de sistemas lineares? De onde vem esse nome, né? Sistemas lineares? Bom, todos os coeficientes de x do vetor resposta que a gente está buscando, todos os coeficientes de x, eles estão na primeira potência, né? Todos eles estão elevados a 1 nas minhas equações. Não tem ninguém que está elevado ao quadrado, ninguém que está na raiz, não tem nada disso. Tá? Então, nesse sentido linear, que a gente está sempre na primeira potência. Tá? Isso quer dizer, então, que a gente só pode aplicar esse formalismo, isso só é relevante quando a gente tem problemas bem específicos, assim, quando a gente tem apenas esses caras elevados a 1? Na verdade, não. Tá? Na verdade, o que a gente vai ver ao longo desse semestre em diversos exemplos, talvez não na aula de hoje, mas na aula de amanhã provavelmente sim, mesmo problemas que envolvam outras potências, tá?
Então, problemas que envolvem outras potências. Ou outros tipos de operadores também, tá? Então, problemas que envolvem outras potências e outros podem ser linearizados, tá? E a gente vai se acostumar com essa nomenclatura. Então, um exemplo, o primeiro exemplo que a gente já pode falar, imagine, por exemplo, a operação de derivada. Então, a derivada de alguma coisa, vocês sabem que pela definição desse cara vai ser o limite quando um ΔX tende a zero, da variação de f de x dividido por esse ΔX. Tá? Isso aqui, a gente estava definindo esse cara aqui como então, um f de x mais dx, mais ΔX na verdade. O dx aqui a gente não está nesse cara. Menos f de x dividido por ΔX. Tá? Essa é a nossa definição de derivada. Observe que na hora que a gente está dizendo que esses caras, que a gente está aproximando esse limite quando ΔX tende a zero por essa equação aqui, f de x mais ΔX menos f de x dividido por ΔX, isso aqui é uma versão linearizada do operador derivada. A gente vai ver como que a gente pode escrever então um operador derivado aplicado sobre uma determinada função através de um formato matricial. Tá? A gente vai ver isso mais para frente. É uma boa ideia a gente pensar, então revisar uma coisa que a gente já tinha visto no ano passado, de a gente encarar a geometria diferente. Eu falei que todos esses três problemas aqui em cima, o problema 1, 2 e 3, são equivalentes. Tá? 1, 2 e 3 são equivalentes. Tá? Vou deixar marcadinho e colorido aqui. O que não quer dizer que a geometria associada a cada um deles seja totalmente equivalente. Tá? Afinal de contas, são formas diferentes da gente enxergar a mesma coisa. Então, a gente vai de novo fazer a visão geométrica desse cara. Tá? Então, vamos dizer que eu tenha no formato de sistema de equações, tá? Eu tenho a seguinte equação. X menos 2y igual a 1, 3x mais 2y igual a 11. Estou em R2, portanto, tá? Isso aqui é um exemplo. Ao fazer a resolução desse sistema, o que a gente está fazendo é um cruzamento de retas. Tá? Então, a visão do que eu tenho em R2, a gente tem um eixo x, um eixo y, e para cada um deles eu determino onde é que estão as interseções desses caras. Né? Então, x menos 2y igual a zero, quando x vale zero, y vai valer menos meio. Tá? Então, x vale zero, y vale menos meio. E quando y vale zero, x vale 1. Então, essa primeira equação que a gente tem ali é essa retinha aqui, que passa por esses dois pontos. Eu só preciso desses dois pontos, né? Lembre-se que eu só preciso de dois pontos para definir uma reta. Primeira equação é essa reta. Segunda equação, vamos resolver esse cara. Então, quando y vale zero, x vale 11 terços. Tá? 11 terços dá um pouquinho mais de 3, que vai estar aqui para frente. E quando x vale zero, y vai valer, então, 11,5, 5, um pouquinho mais de 5, então vai estar lá em cima, então vai ser uma reta mais ou menos assim. Tá? E a solução desse sistema linear, então, desse sistema de equações, é um ponto de cruzamento de linhas. Então, essa é uma ótica que a gente tem para o nosso problema. Beleza? Agora, a gente representa esse mesmo problema naquela outra forma da gente pensar em combinações de vetores. Tá? Então, o que eu estou procurando? Estou procurando um vetor x que multiplica 1 e 3. Não, um vetor não, um coeficiente x que multiplica 1 e 3,
mais um coeficiente y, que multiplica os coeficientes menos 2 e mais 2, para nos dar um vetor 1 e 11. Ainda em R2, vamos pensar esse cara aqui agora, como se fosse, então, uma combinação de vetores. Tem os coeficientes x e y aqui. O primeiro vetor é o vetor 1 e 3. 1, 2, 3. Esse primeiro vetorzinho, então, está aqui. Segundo vetor é o vetor menos 2 e 2. Então, menos 1, menos 2 e 2 está aqui. E a partir de combinações desses vetores, a gente vai mudar o comprimento desses caras até que a gente chegue no vetor 1 e 11, que vai estar aqui para cima, né? Esse ali é o vetor resultado. Então, o que a gente está buscando é quais são os coeficientes que eu tenho que aplicar sobre esses vetores. Então, qual é o comprimento que eu tenho que mudar desses vetores para que a soma desses carinhas aqui, na regra do paralelogramo, de soma do paralelogramo, chegue naquele vetor objetivo. Tá? A gente sabe quais são as coordenadas desses camaradinhos aí, tá? A gente consegue achar e consegue ver que é perfeitamente equivalentes essas duas formas de expressar esses problemas. Tá? Então, nesses dois casos, a gente poderia chegar na conclusão que o encontro desses caras aconteceria no ponto x igual a 3, y igual a 1, e esse cara aqui, então, seria também, a gente mantém o segundo vetor do comprimento que ele estava, e o segundo vetor a gente multiplica por 3. Tá? Então, nesse caso também, x igual a 3 e y igual a 1. Né? Tem que ser o mesmo resultado, porque são problemas equivalentes. Se eu tivesse resultados diferentes, quereria dizer que a nossa premissa inicial lá, de dizer que esses problemas são formatos equivalentes da mesma coisa, estaria furada. E por fim, então, a gente também pode expressar esse cara em forma matricial. Então, a gente vai pegar os coeficientes, tem 1, menos 2, 3, 2, que multiplica um vetor de coeficientes x e y para chegar no valor 1 e 11. E a gente encara esses caras, mais uma vez, de produto de linha. Posso fazer essa sequência, né, de uma linha por um vetor, fazendo produtos internos. O produto interno da primeira linha pelo vetor vai ter que ser igual a 1. O produto interno da segunda linha pelo mesmo vetor vai ter que ser igual a 11. Tá? A gente consegue resolver esse cara aqui pelo sistema mais tradicional, né, de AX igual a B. Tá? Poderíamos resolver isso de diversas formas diferentes, a gente não vai resolver isso agora. Logo em seguida eu vou mostrar como que a gente poderia aplicar técnicas sobre esse cara para a gente chegar numa resolução a partir da expressão matricial, mas são problemas totalmente equivalentes. Então em R2 a situação é essa, tá? Quando a gente pula para R3, a situação não é apenas uma extensão desse cara. Se eu estou em R3, o que vai mudar é o tamanho, o formato dessas figuras que a gente está desenhando aqui. Tá? Então, digamos que eu tenho um sistema de equação em R3 que vale x mais 2y mais 3z igual a 6. Depois eu tenho 2x mais 5y mais 2z igual a 4. E, por último, eu tenho 6x menos 3y mais z igual a 2. Cada uma dessas equações, na hora que eu estou desenhando cada uma dessas equações, cada uma delas é um plano em R3. Tá? Eu posso representar esses planos, desculpa. Então, tenho meus eixos x, y e z. Primeira equação, então, quando x e y são iguais a 0, z vale 2. Então, é um plano que passa por esse ponto. Quando x e z são iguais a 0, y vale 3. E quando y e z valem 0, x vale 6. Tá? Então, é um plano que passa por esses 3 pontos aqui. Como todos os coeficientes estão na primeira potência, tudo isso aqui está em linha reta, é um plano simplesmente. Então, essa primeira equaçãozinha que a gente que tem aqui, vou marcar esse plano, vou desenhar esse plano aqui, colorir esse plano de laranja. Tá? Segunda equação, vamos dar uma outra cor para ela. Vamos botar esse azul meio esverdeado aqui, desculpa. Fazer o mesmo raciocínio, né? Então, quando x e y são 0, z vale 2, então o mesmo ponto de 2 que a gente tinha antes.
Quando x e z valem 0, y vale 4/5. Então, antes ele valia 3, 4/5 é um pouco menos que 1. Esse é o segundo ponto aqui. E quando... Tá, já achei a intersecção de z e de y, tem que achar de x. Então, quando y e z são iguais a 0, x vale 2. Antes, x valia 6, x vale 2 aqui. Então, esse segundo plano está por baixo desse primeiro plano, mas está ali, passando por esses 3 planinhos. Ele está ali embaixo. E a gente já percebe que existe um ponto de cruzamento entre esses 2 planos ali, no ponto de z igual a 2. Tá? E agora vamos finalmente, né, vou marcar em roxo aqui a terceira equação, fazer o mesmo raciocínio. Quando x e y são 0, z vale 2 também, mais uma vez o mesmo ponto. Estamos ali. Quando y e z valem 0, x vale 1/3. Isso. Isso. X vale 1/3. Quando x e z valem 0, y vale menos 2/3. Está para o lado de lá. Então, a gente tem esse planinho aqui. Lá para a parte de trás de y, tá? Y está continuando para o lado de cá. Esse último planinho é o que está em roxo ali atrás. E a gente percebe que a intersecção desses caras todos passa por esse ponto. A gente observa desenhando que todos os planos passam pelo ponto 0, 0 e 2. Tá? Muito bem. Então, se essa é a intersecção desses planos, tá? Essa é a solução do meu problema, é o que eu estou buscando, aquele ponto de intersecção através dessa ótica de desenho desses caras. Tá? Então, vamos representar esses caras agora de outra forma. Vamos pensar na combinação linear. Então, eu tenho x que multiplica um vetor que vale 1, 2 e 6, mais y que multiplica um vetor que vale 2, 5 e menos 3, e z que multiplica um vetor com coeficientes 3, 2 e 1. E a gente está buscando, o nosso vetor objetivo tem as coordenadas 6, 4 e 2. Tá? Então, vamos desenhar isso de novo. Estamos em 3 dimensões, vamos lá, tem um eixo x, um eixo y e um eixo z. O primeiro vetor é o vetor coeficiente x vale 1, coeficiente y vale 2, coeficiente z vale 6. Tá? Então, a gente vai formar uma caixinha, traçando paralelas a esses planos aqui. E o meu vetorzinho vai estar ali da origem, vou desenhar ali em azul, só para ele ficar um pouquinho diferente, tá? Da origem até o cantinho dessa caixinha que a gente desenhou. Esse é o primeiro vetor, tá? Fazendo a mesma coisa para os outros vetores, tá? A gente tem, então, um vetorzinho que vale 2, 5 e 3. Então, 2, 5 e menos 3. Então, ele vai estar, vou voltar para o preto, para fazer outra caixinha, né? 2, 1, 2, 3, 4, 5 e menos 3. Então, a caixinha vai estar aqui para baixo. Z valendo menos 3. Minha segunda coluna, então, é um vetorzinho aqui para baixo, na extremidade desse cara ali. E, finalmente, o último vetor é um vetor que tem coordenadas 3, 2 e 1. 3, 2. A gente já tinha o ponto de 2 marcado aqui. E o ponto de 1 está aqui para cima. Nosso terceiro vetor, então, sai da origem e vem para esse ponto 3, 2 e 1 para cá. E o que a gente está buscando são combinações lineares desses vetores que resultem no vetor 6, 4 e 2. Tá? Então, o vetor 6, 4 e 2 vai estar aqui ao longo do eixo x até o 6, ao longo do eixo y até o 4,
e o 2 aqui para cima. Ele vai estar, então, meu vetor objetivo, ele vai estar aqui assim. Tá? Para cima do eixo X, vocês podem desenhar as caixinhas ali de vocês, tá? Só tá meio carregado no desenho. E eu quero saber, então, qual que é a combinação linear desses caras que chega exatamente nesse vetor. Tá? Ao pensar nisso, a gente tem que ver o que está acontecendo, né? E a gente observa diretamente, olhando para a cara desses vetores, a gente observa que o vetor resultado aqui, né? Esse vetor 6, 4 e 2, nada mais é do que o dobro do último vetor. Tá? O último vetor tem coordenadas 3, 2 e 1. Se eu multiplicar por 2, 3 vale 6, 2 passa para 4 e 1 passa para 2. Então, na verdade, esse meu vetor resultado, que eu recém desenhei aqui, ele é um vetor que está perfeitamente alinhado com esse vetor, o primeiro vetor que a gente desenhou, mas tem o dobro do comprimento. Então, a gente descobre que x vale 0, y vale 0 e z vale 2. Eu estou simplesmente duplicando o comprimento do último vetor e chegando no resultado no meu vetor objetivo. Tá bom? E, finalmente, vamos lá para a equação matricial, né? Em termos de equação matricial, a gente teria que resolver esse sistema 1, 2 e 6, 2, 5 e menos 3, 3, 2 e 1, que multiplica o vetorzinho com coordenadas x, y e z, e nos dá como resultado 6, 4 e 2. Aí a gente pode encarar isso de diversas formas diferentes. A gente vai ver formas da gente encarar esses casos. Esse é o nosso formato AX igual a B. Então, o que a gente vai trabalhar de agora em diante, né, é como que eu consigo encontrar soluções partindo desse formato matricial. Por que é importante eu partir do formato matricial? Quando a gente tem em R2 ou R3, a gente ainda consegue fazer esses desenhos que nem eu estou fazendo, de resolução gráfica de cruzamento de planos, cruzamento de retas, encontrar as combinações lineares dos vetores que nos dão um determinado vetor objetivo. Então, na hora que eu passo para alguma coisa que eu não consigo desenhar, eu preciso de alguma coisa que seja mais robusta. Tá? Então, o que eu chamo de um método robusto? O que se chama, né, de método robusto? É um método que funcione para qualquer dimensão. Qualquer dimensão da matriz dele. É um método que eu não preciso, não dependo de conseguir visualizar e conseguir desenhar para chegar nessa resolução. Tá? E além disso, é um método que funciona para qualquer dimensão e me permite determinar se existem ou não soluções se existe ou não existem soluções para os nossos problemas. Então vamos ver como é que funciona isso. A gente já sabe algumas informações, né? A partir da matriz, a gente sabe que a gente vai ter que olhar para as colunas. A gente sabe que as relações entre as colunas definem o resultado, os possíveis resultados desse caso. Então, só deixando mais uma vez marcado. Colunas linearmente independentes existem soluções, mas colunas linearmente dependentes a gente
pode ter algumas situações diferentes, né? Então, pode não existir solução. A gente pode ter infinitas soluções. Então, a gente sabe que a situação é um pouco mais difícil quando a gente tem colunas linearmente dependentes. Tá? Então, vamos sistematizar esse caso, né? Resolver esse nosso problema, achar quem é que é esse método robusto. Esse método robusto é que a gente vai chamar de eliminação de Gauss. Em homenagem ao grande matemático Gauss, alemão, um dos mais prolíficos matemáticos de todos os tempos, né? O cara que produziu mais coisas importantes, um dos que produziram mais coisas importantes. E uma das coisas importantes que ele produziu foi esse método robusto que funciona para a gente resolver sistemas de equações lineares para todo tipo de coisa. Então, esse aqui vai ser o método robusto de solução. Ele se baseia, esse método, em algumas coisas que são bem senso comum. Então, a gente já viu o quê? Matrizes triangulares permitem resolução por substituição. Então, se eu pudesse chegar numa matriz triangular, resolução por substituição. Se eu conseguisse chegar numa matriz triangular, para qualquer matriz de partida, eu conseguiria resolver facilmente. Então, chegar numa matriz triangular totalmente equivalente à primeira matriz é o objetivo da eliminação de Gauss. A gente vai ver, então, como chegar a uma matriz triangular equivalente. Como que eu posso fazer isso? Né? Então, a partir da matriz original, eu preciso alterar essa matriz e fazer sumir os termos que estão abaixo da diagonal. Né? Então, como é que a gente faz isso? A gente pode sempre, a gente se baseia, né? Como que a gente faz isso? Substituindo igualdades. Substituindo não, né? Vamos escrever melhor. Adicionando igualdades dos dois lados da equação matricial. Então, se eu digo para vocês, por exemplo, que x mais y vale 3, e eu tenho uma outra equação que me diz que 3x menos 2y vale 5, por exemplo, se isso aqui é verdade, se x mais y é igual a 3, eu posso pegar e somar x mais y desse lado da equação e somar 3 do outro lado da equação, né, fazer uma soma desses dois caras, que eu não vou alterar o resultado da equação abaixo. A equação abaixo é 3x menos 2y igual a 5. Se eu pegar e somar x mais y desse lado, do lado esquerdo, e 3 do lado direito, eu não altero o valor da equação, porque eu estou somando duas coisas que são iguais. Tá? Então, isso é bem senso comum. Além disso, como esses dois caras são iguais, eu posso pegar qualquer equação, por exemplo, e posso, antes de fazer a soma, eu posso multiplicar ela por alguma coisa. Então, digamos, eu poderia multiplicar esse cara por 4, por exemplo. Ou vamos, por 2, vai. Multiplicar esse cara por 2 antes. Ao multiplicar essa equação original por 2, quem que eu tenho? Multiplico os dois lados por 2, eu passo a ter 2x mais 2y igual a 6. Vocês percebem que o que está dentro da bolinha é exatamente igual. Né? Só multipliquei por 2 os dois lados, então não mudou nada. E depois de fazer essa multiplicação, eu posso fazer a soma, então,
na equação de baixo. Se isso aqui é senso comum para vocês, se vocês conseguem aceitar isso sem problemas, vocês vão perfeitamente entender como é que funciona a eliminação de Gauss. Tá? Qual que seria a vantagem de eu ter feito primeiro esse caminho, de pegar essa equação? Pois não? Pode repetir aqui? Isso aqui você somou o quê? E multiplicou? Não entendi. Imagina que eu tenho um sistema de equações lineares, gente. Tá? Tenho essas duas equações, x mais y igual a 3 e 3x menos 2y igual a 5. Tá? Eu quero alterar a equação de baixo a partir de informações da equação de cima. Tá bom? Então eu peguei a primeira equação não me diz que sempre que eu tiver x mais y, isso vale a mesma coisa que 3? É isso que me diz a primeira equação, né? Então eu posso pegar esse cara e somar com a de baixo. Se eu fizer a soma desse cara aqui, eu posso somar. Então eu tinha 3x menos 2y na esquerda da equação e somei com x mais y que estava ali em cima. Então eu passei a ter 4x menos y do lado esquerdo da equação. Tá? Estou somando a primeira equação com a segunda. Tranquilo? Só que eu tenho que fazer também do lado direito. Né? Eu somei x mais y de um lado e do lado direito eu tenho que somar alguma coisa que seja igual àquilo, porque senão eu altero a equação. Eu tinha 5, somei com 3, passei a ter 8. Essa última equação é uma equação perfeitamente válida. Tá? Isso aqui é uma equação... Eu tenho certeza que isso aqui está correto, porque eu estou pegando a segunda equação e somando com a primeira, e essas duas equações são coisas que eu posso trabalhar. Tranquilo até aí, Jenson? Dá para entender por que eu posso escrever essa terceira equação somando as duas primeiras? Sim, entendi. Tá. Agora, o que a gente vai fazer é assim. Se eu posso fazer isso da primeira com a segunda, eu também posso pegar qualquer múltiplo da primeira equação e somar com a segunda. Não vai ter nenhum problema quanto a isso. Então, eu escrever x mais y igual a 3 é a mesma coisa que eu escrever 2x mais 2y igual a 6. Tranquilo por aí? Agora eu pego, como se eu tivesse esse mesmo sistema de equações, eu escrevi agora a versão duplicada da primeira equação e eu mantenho a segunda. 3x menos 2y igual a 5. E agora eu vou fazer a soma. Percebe que o que eu estou fazendo é exatamente a mesma operação. Vou pegar o lado esquerdo, vou somar do lado esquerdo, e o lado direito, vou somar do lado direito. Mas o que aconteceu agora? Como eu pré-multipliquei esse cara por 2, vamos fazer a soma desses caras. Eu tenho 2x mais 3x, eu fiquei com 5x. Agora eu tenho 2y e menos 2y. Sobrou o quê? Sobrou um 0y. Né? Fiz sumir y. E sobrou esse cara. Ou seja, a partir de um sistema de equações que no começo, nas duas equações, envolvia x e y, eu apenas aplicando o senso comum de coisas que eu posso fazer com essa equação, pré-multiplicar ela por um número e somar ela na equação de baixo, por exemplo, eu fiz sumir e agora diretamente eu cheguei no valor de x. Eu já sei que x vale 11/5. Sacou a malandragem? Entendi, professor. Tá? Então, o nosso objetivo é sempre fazer isso. Eu vou adicionar igualdades dos dois lados numa equação matricial, linha por linha, e eu vou trabalhar, então, meu objetivo é trabalhar linha por linha, para eliminar, daí vem o nome, tá? Variáveis de outras equações. A eliminação de Gauss faz, então, a gente... é uma maneira de sistematizar esse processo, de fazer isso, sumir variáveis que eu já resolvi de outra forma. Tá? O Arthur pergunta, professor, isso aí que é escalonamento? Sim, no final das contas, quando a gente acaba de fazer o processo de eliminação de Gauss sobre uma matriz, a versão final dessa matriz, muitas vezes é chamada de formato escalonado da matriz. Tá? Escalonado vem de escada, né? Então, vocês vão ver que, na hora que a gente aplicar esse método de eliminação de Gauss, a gente vai formar uma escadinha e a gente vai conseguir resolver esse cara mais pra frente. Tá? Beleza. Então, vamos voltar naquele mesmo exemplo que a gente estava em R2 e eu vou mostrar para vocês como que a gente... fazendo esse mesmo processo que a gente estava fazendo de eliminação de Gauss, e eu vou tentar mostrar para vocês em R2 exclusivamente o que acontece geometricamente das curvas. Tá? Então, retomando o exemplo anterior,
o que a gente tinha era a seguinte equação, agora em formato matricial, tá? A gente tinha x menos 2y igual a 1 e 3x mais 2y igual a 11, ou seja, a gente tinha uma matriz que valia 1 menos 2, 3 e 2. Esse foi o exemplo que eu desenhei antes, tá? Desenhei lá em cima. Vezes o vetorzinho x, tá? Que tem as coordenadas x e y. Isso vai ser igual ao vetor 1 e 11. Então, aplicando aquela técnica que eu falei antes, o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de fazer sumir uma variável da equação de baixo para que a equação de baixo envolvesse apenas uma das coisas, tá? Então, na eliminação, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai pegar essa matriz original e para a primeira linha, a gente vai definir essa primeira posição aqui como sendo a primeira coisa que a gente vai conservar e a gente vai tentar eliminar tudo que tiver abaixo desse cara nas equações de baixo. Tá? Então, o que eu quero fazer? Eu quero que na segunda linha não apareça esse 3. Eu quero que apareça um 0 ali. Eu quero que seja 0 vezes x mais alguma coisa vezes y igual a alguma outra coisa. Tá? Então, eu mantive a minha primeira equação e vou fazer sumir da segunda equação aquele camaradinho ali. Então, o que eu tenho que fazer com a primeira equação? Se eu tinha x na primeira equação e 3x na segunda equação, para eu fazer sumir, eu tenho que multiplicar a primeira equação por menos 3. Tranquilo para todo mundo? Tá? Tinha x menos 2y. A segunda equação tinha 3x mais 2y. Para eu fazer sumir o x da segunda equação, ao somar a primeira com a segunda, eu tenho que pegar menos 3 vezes a primeira equação. Eu vou passar a ter menos 3x mais 6y igual a menos 3. E vou somar essa equação com a segunda. E a segunda equação vai passar, então, a ter 0x e o restante das coisas que eu preciso ter para manter a igualdade. Tá? E eu já vou mostrar, a gente já vai fazer efetivamente na mão essa conta, tá? Mas, basicamente, o que eu vou fazer é o seguinte. No processo de eliminação, a gente mantém a primeira equação intacta. 1 menos 2, x, y, 1. O 1 manteve-se intacto. Em seguida, eu vou pegar um múltiplo dessa primeira equação, somar com a segunda equação, e eu vou chegar numa versão diferente da minha matriz. Tá? Então, meu objetivo é chegar num 0 aqui. Para chegar num 0, eu multipliquei a primeira equação por menos 3. Ao multiplicar a primeira equação por menos 3, eu tenho menos 3 vezes menos 2 aqui, que multiplica y. Tenho 6. Somado com os dois de baixo, eu tenho 8. E, além disso, do outro lado da equação, eu tenho menos 3 vezes 1, deu menos 3. Somado com os 11, eu tenho 8. Então, olha o que aconteceu com a minha equação, com a minha matriz. Minha matriz antes era uma matriz completa, com todos os termos iguais, e depois da gente aplicar o processo de eliminação, ela virou uma matriz triangular. E quando ela virou uma matriz triangular, o que acontece? Eu já sei diretamente, por substituição, o valor das variáveis. A minha segunda equação agora me diz que 8y é igual a 8. Eu já sei, então, que y vale 1. E eu posso levar esse y igual a 1 para a equação de cima. Então, eu tenho 1 vezes x, que eu não sei quanto é que vale ainda. Menos 2 vezes y, que eu já sei que vale 1. Então, menos 2. 1 vezes x, menos 2, vai ser igual a 1. Esse menos 2 vai para o outro lado. 1 vezes x é igual a 3. Ou seja, x é igual a 3. Tá? O mesmo resultado que a gente tinha achado antes. Então, o que estava acontecendo? O que está acontecendo geometricamente com esse camaradinho aqui? O meu formato original era o cruzamento de duas retas, não era? Então, eu tinha ali uma reta assim, outra reta assada, e a gente cruzava esse cara no ponto 3 e 1. Depois da eliminação, qual que é o gráfico que representa esse cara? Então, eu sigo tendo os eixos x e y, sigo tendo a primeira equação. A primeira equação tá bem definido ali, né? Agora, o que me diz a segunda equação? A minha segunda equação me diz apenas um valor para y, né? Então, não é alguma coisa que relacione x com y. Lembre-se da nossa primeira aula. Quando eu estou dizendo que y é igual a 1, eu tenho, então, uma reta como essa. E o meu sistema de equações, ele continua batendo exatamente no mesmo lugar, esse ponto de intersecção é exatamente o mesmo, mas através do processo de eliminação, o que eu fiz? Eu peguei essas equações que eram coisas inclinadas, né? Essa segunda equação era uma relação entre x e y,
E a segunda equação agora me dá diretamente qual que é o valor de y. E por isso que é mais fácil de resolver o meu sistema assim. Tá? O processo de eliminação, então, ele vai transformar uma equação, uma matriz completa, numa matriz triangular. E quando essa matriz ficar triangular, se a gente conseguir desenhar isso, né, em R2 ou R3, por exemplo, o que a gente vai ver é exatamente isso. Os nossos planos e retas que eram todos inclinados, eles estão ficando bem fáceis de desenhar. São ou uma reta paralela a um dos eixos, ou um plano paralelo a um determinado outro plano. Tá bom? Então vamos ver como é que a gente pode sistematizar esses caras? Vamos fazer um passo a passo desses caras? Vocês querem perguntar alguma coisa antes ainda, ou podemos seguir adiante? Professor, só queria entender esse processo da eliminação aí, que eu não peguei muito bem. Tipo, o senhor multiplicou por menos 3x, aí o primeiro deu 0, e aí deu 8. Por que deu 8? Então, você tem que, eu tenho que multiplicar a equação inteira, tá? Então, vou escrever aqui, pequenininho aqui no meio, tá? Eu vou voltar, agora eu ainda vou voltar para o formato de sistemas de equações, que talvez vocês estejam acostumados, mas logo vocês vão criar destreza de olhar para formato matricial, e vocês vão ver a mesma coisa. Então, eu tenho x menos 2y igual a 1, 3x mais 2y igual a 11. Eu mostrei para vocês antes que eu podia simplesmente somar equações e somar múltiplos dessa equação. Então, se eu quero fazer desaparecer esse 3, tá? O meu objetivo aqui, o meu alvo, vou botar em vermelho, né? O cara que eu quero matar é esse 3 aqui. Então, eu vou pegar a primeira equação e multiplicar por menos 3. E vou reescrever o meu sistema. Primeira equação agora vale menos 3x, menos 3 vezes menos 2 vale mais 6y, menos 3 vezes 1 vale menos 3. Segunda equação segue sendo igual. 3x mais 2y igual a 11. E agora eu somo tudo. Na hora que eu somei, eu tenho 3 com o menos 3 ficou 0x, que era o meu objetivo, matei aquele 3. Só que o preço, entre aspas, que eu paguei foi ter que somar o resto em tudo. Né? Então eu tinha 2y, agora eu tenho que somar com o de cima, virou 8y. E do lado direito eu tinha 11, então somando com menos 3 ficou 8. Mais claro agora? Sim. Tá bom. Talvez agora a gente enxergando passo a passo, Janison, fique um pouquinho mais fácil da gente visualizar como que a gente está sistematizando isso. Tá? Sempre que você achar que está estranho, você pode sempre recorrer ao formato que você está acostumado, tá? O formato de soma de equações. A partir de certo momento, você vai se convencer de que você não precisa fazer esse caminho inteiro e redesenhar tudo isso, e reescrever cada equação por equação. Tá? Então, o que é o passo a passo da eliminação? Primeira coisa, primeiro passo, a gente vai identificar o pivô. Então, o pivô é o número que eu estou conservando. Tá? É o coeficiente que multiplica a variável que vai ser eliminada. O coeficiente que multiplica a variável que vai sumir das demais equações. No nosso primeiro exemplo, vamos lembrar da nossa primeira matriz, então. Eu tinha 1, 2, 3 e menos 2. 1 menos 2, desculpa, 3 e mais 2, né? Então, quem que era o meu primeiro pivô? O meu primeiro pivô era o número que estava multiplicando a variável que eu queria eliminar das outras equações, tá? Então, eu estava querendo eliminar quem estava multiplicando x das demais equações. Quem multiplica x na primeira equação é esse número 1, então o número 1 é o meu pivô nessa situação. Muito bem, então esse vai ser o meu pivô, é alguma coisa que é fixo para essa etapa. Tá? E a etapa, como vocês estão vendo, a etapa de eliminação, ela vai funcionar coluna por coluna. Então eu vou pegar a primeira coluna, vou travar esse 1, e a partir daí, todas as linhas que estiverem embaixo, eu vou utilizar esse pivô para definir por quanto que eu vou ter que multiplicar a primeira equação e somar nas outras, para que embaixo desse 1, a gente vai fazer brotar zeros embaixo do pivô. Então a gente vai pegar, no primeiro passo de eliminação,
Então, na primeira equação, o primeiro pivô é o que multiplica x. O número que está multiplicando x nessa primeira equação. Nesse primeiro exemplo que eu botei, tinha um valor de 1 ali, mas pode ter qualquer outro valor, tá? Pode ser 3 meios, pode ser π, pode ser qualquer valor que tiver ali multiplicando esse x, é o que a gente vai salvar como pivô. Meu segundo passo, então, a gente vai definir o multiplicador. Professor, Pois não? nessa matriz você poderia pegar a equação de baixo, esse mais 2, sem precisar do multiplicador, por exemplo. Porque você soma de cima com a de baixo, aí vai dar 0 embaixo, 3 e 0. Vai continuar a mesma coisa. Aí vai dar aqui igual a 3 também. Sim. Poderia, tranquilamente, tá, Thiago? A questão é a seguinte, ao fazer isso, a sua matriz resultante, eu já vou apagar isso aqui, tá? É só uma observaçãozinha. A sua matriz resultante vai ter 1, menos 2, 4 e 0. Então, a sua matriz é uma matriz triangular que está dessa forma, tá? E existe um consenso, entre aspas, de que a gente deveria, ao fazer a eliminação de Gauss, buscar uma matriz que seja triangular dessa forma aqui. Os zeros estarem abaixo da diagonal principal. Essa sua matriz, ela segue sendo triangular, mas ela está sendo triangular com relação não à diagonal principal, mas com relação à segunda diagonal dela. Tá? E a segunda diagonal dela, para diversas outras propriedades de matrizes, não é tão interessante a gente fazer isso. Tá? Então, eu estou mostrando para vocês qual é o padrão, o procedimento padrão, para a gente sempre gerar zeros abaixo da diagonal principal. Mas sim, né, em termos de eliminação de variável, você só somar a primeira equação com a segunda. Para essa equação específica, para essa matriz específica, daria exatamente na mesma em termos de eliminar uma variável. Beleza? Beleza. Então, agora, definir qual que é o pivô. Segunda etapa, agora é definir o multiplicador. Quem que é o multiplicador? É o valor que deve ser multiplicado pela equação do pivô para fazer sumir o coeficiente correspondente na equação objetiva. Sempre que a gente descreve o negócio, fica mais obscuro do que é realmente. Né? Então, quem que é esse multiplicador? O meu multiplicador vai ser quem? Vai ser o coeficiente que eu quero eliminar dividido pelo pivô. Então, vamos olhar ali na nossa matriz. Quem que era o coeficiente que eu queria eliminar? Vamos botar em vermelho de novo, tá? O coeficiente que eu queria eliminar na segunda equação era esse cara aqui, o que estava embaixo do pivô. Tá? O 3 está embaixo do pivô. Então, para eu fazer isso, essa segunda equação ela tem que receber um múltiplo da primeira equação. Tá? E quanto é que é esse múltiplo? Então, eu vou ter um 3 associado a isso. Né? O coeficiente que eu quero eliminar era um 3. E o meu pivô, nesse meu caso, valia 1. Esse cara aqui é o que eu chamei de multiplicador. Tá bom? Não inverti o sinal ainda, eu só defino a relação entre esses dois caras. Faço o coeficiente eliminar dividido pelo pivô. Esse foi o meu multiplicador. Tá? Terceiro passo, a gente vai subtrair o multiplicador vezes a equação do pivô. Então, no nosso caso, a equação do pivô era a primeira, certo? O meu multiplicador eu defini que era 3 dividido por 1 dá 3, então eu vou pegar 3 vezes a primeira equação, troco o sinal de todo mundo e somo com aquela equação. Tá? Subtrair o multiplicador vezes a equação do pivô da equação objetiva.
Então, minha equação objetiva era 3x mais 2y igual a 11. Tá? Essa é a minha equação objetiva. Meu multiplicador era 3. Então, eu pego menos 3, que é o multiplicador, vezes a equação do pivô, que me diz x menos 2y igual a 1. Tá? Esse menos 3 está multiplicando todo mundo ali. E eu chego, então, na conclusão que o resultado desse cara vai dar 0 mais 8y igual a 8. Tá? Equação objetiva. Esse cara aqui é o multiplicador. E esse cara aqui é a equação do pivô. Beleza? Agora, o que eu faço? Quarto passo. Remonto o sistema. E esse sistema é equivalente ao primeiro. Como eu só adicionei igualdades dos dois lados, eu remonto esse cara. Então, eu mantenho as equações que eu tinha, as demais equações. Então, eu tenho 1 menos 2. E a segunda equação, eu troquei a segunda equação, a minha equação objetiva, por essa nova versão da equação objetiva, que tem 0 e 8. Multiplica x e y, e esse cara aqui vai valer 1 e 8. A gente nunca pode esquecer de modificar também o lado direito da equação, tá? Faço isso para todos esses caras, né? Faço isso para todo mundo que estiver embaixo do pivô. Faço isso para a equação inteira. Eu vou fazer isso coluna por coluna, tá? Então, quinto, repito o procedimento. Para zerar a coluna abaixo do pivô. E em seguida, sexto, repito com o pivô da próxima coluna. Beleza? Vamos fazer isso, né? Isso aqui é a minha descrição do que a gente está fazendo, mas é melhor a gente fazer um exemplo, tá? Vamos fazer agora um exemplo em R3, para a gente mostrar como isso funciona. Então, digamos que eu tenho meu sistema de equações em R3. Vamos partir de um sistema de equações, vamos montar a versão matricial, e a partir da versão matricial a gente vai aplicar a eliminação. Tá? Então, temos 2x mais 4y menos 2z igual a 2. 4x mais 9y menos 3z igual a 8. E menos 2x menos 3y mais 7z igual a 10. Tá? Então, esse é meu sistema de base. Tranquilo montar a versão matricial disso? Todo mundo consegue? Então, a gente pega os coeficientes, né? 2, 4 e menos 2 é o que multiplica x em cada uma das equações. 4, 9 e menos 3 é o que multiplica y nas três equações. Menos 2, menos 3 e 7 é o que multiplica z nas três equações. E isso aqui vai ser igual ao vetor, então, 2, 8 e 10. Então, primeiro, o que a gente vai fazer? Eu quero chegar numa versão triangular dessa matriz com zeros abaixo da diagonal principal. Então, meu primeiro objetivo é o quê? Eliminar x da segunda e terceira equações.
Minha primeira equação vai manter como equação de base e eu quero fazer sumir x da segunda e da terceira equação. Então, vou identificar. Quem que é o meu primeiro pivô? Pivô é o número que multiplica x na primeira equação. Então, meu primeiro pivô vale 2. Tá? Eliminando o x na segunda equação. Para eliminar x na segunda equação, eu vou ter que determinar qual que é o multiplicador desse cara. Multiplicador. E o multiplicador a gente vai chamar de uma forma meio padrão, tá? Isso no Strang ele está assim, eu vou utilizar a mesma nomenclatura dele. O que é esse multiplicador? A gente vai chamar esse cara de L minúsculo, tá? E o L minúsculo que vai remover o cara da primeira posição na segunda equação. Tá bom, sim? Vou eliminar, vou criar um zero na primeira posição da segunda equação. Tá bom? Então, esse multiplicador nada mais é que o número que está multiplicando x nessa segunda equação, que é 4, dividido pelo pivô, que é 2. Então, meu multiplicador aqui é 2. Em seguida, eu pego o quê? Eu pego esse multiplicador e multiplico pela primeira equação. Seria menos 4, não? Como? 4 dividido por 2? É menos 4 sobre 2, não? Cada menos 2. Não, calma aí, aqui. Lembra, na forma como eu descrevi, a gente pega o multiplicador sem considerar o sinal e depois eu vou subtrair uma equação da outra. Ah, sim. Tá bom? Então, o primeiro multiplicador é só o valor, tá? E daí depois a gente vai trocar o sinal. É o que eu vou fazer agora, tá? Então, o multiplicador vezes a primeira equação, que é a equação que tem um pivô. Isso vai me dar o quê? Então, eu tenho 2 vezes a primeira equação. Esse cara vai estar 4x. Vou escrever só dessas vezes, tá? Mais 8y menos 4z igual a 4. Isso eu estou multiplicando por 2 a primeira equação. E agora eu vou subtrair isso da segunda equação. Tá? Então, vou trocar o sinal disso aqui, tudo, e vou aplicar na segunda equação, que é 4x mais 9y menos 3z igual a 8. Isso, 8. Subtraindo, então, esse produto do multiplicador vezes a primeira equação, a gente vê que aparece 0x, beleza, maravilha, era o meu objetivo. Mas tinha 9y menos 8y, sobrou apenas 1y. Tinha menos 3z menos menos 4. Então, mais 4, né? Ficou y mais z. 8 menos 4, ficou 4. Esse cara eu posso levar para a primeira equação, para o meu sistema original. Então, o meu sistema equivalente agora é quem? Minha primeira equação era 2, 4 menos 2. A segunda equação, que foi a equação nova que eu acabei de girar, tem 0, 1 e 1. E a terceira equação eu ainda não mexi. Tá? Então, a terceira equação, menos 2, menos 3 e 7. Que multiplica x, y e z. Isso aqui vai ser igual a 2. Do outro lado agora eu tenho 4. E depois 10. Então eu fiz isso, eliminando x na segunda equação. Vamos agora eliminar x na terceira equação. Eliminar x na terceira equação, eu vou seguir o mesmo procedimento. Vamos determinar o multiplicador. O meu multiplicador, então, vai ser o multiplicador que elimina a primeira posição da terceira equação. Tá? Quem que multiplica x na terceira equação? Menos 2. E o pivô vale 2, então o meu multiplicador é de menos 1. Pega o multiplicador,
vezes a equação do pivô, que nesse caso é a nossa primeira equação. Tá? Então, eu tenho menos 1 vezes a primeira equação. Então, eu tenho menos 2x menos 4y mais 2z igual a menos 2. E agora, subtraio da terceira. E a terceira equação tinha menos 2x menos 3y mais 7z igual a 10. E eu estou pegando esse cara aqui com o valor trocado. E o meu resultado, então, eu tinha menos 2x, ficou mais 2x, com os 2x, ficou 0x, era o nosso objetivo. E agora o restante a gente tem que conservar, né? Então, tinha menos 3y, com menos 4y, ficou mais y. 7z menos 2z, ficou 5z. E eu tinha 10 menos 2, ficou 12. E agora o meu sistema equivalente é o mesmo sistema que eu tinha antes, só trocando a terceira equação. 2, 4 menos 2, 0, 1 e 1, 0, 1 e 5, vezes x, y e z, igual a 2, 4 e 12. Primeira etapa de eliminação, o que aconteceu? Não tenho mais ninguém diferente de 0 abaixo do primeiro pivô. Primeira etapa da eliminação concluída com sucesso. Tá? Então, minha segunda etapa da eliminação agora é fazer o quê? Eu vou eliminar y da terceira equação. Aí, talvez eu devesse ter deixado isso aqui mais explícito na minha série de passo a passo. Né? Quando a gente conclui, então, replito para zerar a coluna. E pulo para a linha seguinte. Então, a minha próxima equação de referência, minha próxima equação de base, não é mais a primeira, mas agora é a segunda. Tá? Então, quem que é a minha equação do pivô agora? A equação do pivô vai ser a segunda equação. Tá? E ela me diz, então, que eu tenho 0, 1 e 1, 0 vezes x, mais 1 vezes y, mais 1 vezes z, igual a 4. Essa vai ser a minha equação do pivô. Então, nessa equação, agora, a gente identifica quem que é o nosso pivô. O segundo pivô é o número que multiplica y nessa equação. E esse segundo pivô, então, vale 1. E agora, sim, eu faço o único passo que eu tenho de eliminação de y da terceira equação. Primeira coisa, buscamos o multiplicador. O multiplicador vai ser quem? Vai ser o multiplicador que elimina o cara que está na segunda posição na terceira equação. L, 2, 3. Esse cara, então, vai ser o número que está multiplicando y na terceira equação, que é 1, dividido pelo pivô, que é 1. Então, o meu multiplicador é 1. Em seguida, multiplicador vezes equação do pivô. Multiplicador é 1, então eu simplesmente repito a equação do pivô. A equação do pivô, eu vou manter o 0x aqui só para mostrar que ele já está eliminado, mas como os x já estão eliminados de todas as equações abaixo da primeira, eu nem precisaria me preocupar com isso, tá? Só vou manter rigorosamente para a gente ter a notação padrão. Mais 1z igual a 4. E agora subtraio da equação objetivo, que é a minha terceira. Esse cara aqui, vamos trocar o sinal. Eu vou somar, então, com a minha equação que me diz que eu tenho 0x mais 1y mais 5z. A tela do tablet pega muito mal aqui embaixo. Tá? Agora sim. 5z igual a 12. Vamos fazer essa operação. Então, troco o sinal da primeira, 0x não mudou. Em seguida, eu tinha 1y menos 1y, 0y, que era o que tinha que acontecer, né? É isso que eu estou tentando fazer, eliminar y na terceira equação. E, por fim, a gente corrige o resto. Né? Eu tinha 5z menos 1z, ficou 4z. E eu tinha 12 menos 4,
8. E agora eu reconstruo o meu sistema. O meu sistema, então, é 2, 4 e menos 2. Segunda equação, 0, 1 e 1. E a terceira equação agora é 0, 0 e 4. Esses caras multiplicam x, y e z e são iguais a 2, 4 e 8. E agora eu cheguei, então, numa etapa de eliminação de Gauss concluída. Por que a eliminação de Gauss está concluída? Porque a minha equação resultante é uma equação triangular com zeros abaixo da diagonal principal. E por que isso é tão importante? Porque agora eu resolvo o meu sistema por retrosubstituição. Esse retrosubstituição quer dizer que a gente vai fazer de baixo para cima. A gente faz a eliminação da primeira linha em direção à última. Na hora que eu terminei a minha eliminação, eu vou substituir da última em direção à primeira. Então, retrosubstituição. Como que eu faço isso? Eu olho para a minha última equação. Minha última equação me diz que 4z é igual a 8. Eu descubro, então, que z vale 2. Em seguida, eu vou para a penúltima. Na penúltima equação, então, eu tenho que y mais z é igual a 4. Mas eu já sei que z vale 2, então eu tenho y mais 2 igual a 4. Eu descubro, então, que y vale 2 também. E, finalmente, na primeira equação, eu sei que 2x mais 4y menos 2z era igual a 2. Só que eu já sei que y vale 2 e que z vale 2. Então eu sei que 2x mais 4 vezes 2 dá 8, menos 2 vezes 2 dá 4. Isso é igual a 2. Então, 8 com 4, 8 com menos 4 ficou 4. Passo esse 4 para o outro lado. Eu sei que 2x vale menos 2. E eu descubro, então, que x vale menos 1. Descobri, então, os valores da solução do meu problema. Tá bom? Então, esse é o procedimento básico. A gente vai ter bastante coisas para discutir sobre ele. A gente vai fazer mais um exemplinho, talvez, na aula que vem, aí, na aula de amanhã, para a gente chegar nessa... para se convencer que esse negócio funciona mesmo, tá? Especificamente expandindo esse cara para N dimensões. Tá? Vamos talvez resolver um problema em um exemplo desse cara em coisa 4x4. A gente vai falar algumas coisas que a gente vai ter que prestar atenção ao longo do processo e como que essa eliminação vai nos dizer se o meu sistema vai ter solução ou não. Tá? A gente vai ver que isso tem tudo a ver com a identificação de pivôs e dos multiplicadores que a gente tiver. Aquelas situações que a gente tinha dito excepcionais lá onde a equação onde no meu sistema de equações não é capaz de resolver o que eu estou tentando resolver, isso vai aparecer também naturalmente dentro do processo de eliminação de Gauss, tá bom? Vamos deixar para conversar isso na aula que vem. Se vocês quiserem ir treinando, vamos inventar aqui alguma coisa, tá? Então treina para a aula que vem. Façam a eliminação de Gauss sobre a seguinte matriz, o seguinte sistema de equações, tá? Vamos dizer que eu tenho 3, 2 e 1. Estou inventando aqui, tá? Nem sei o que vai dar esse cara aqui. 2, 1 e 0. E por fim eu tenho 1, 1 e 3. Se eu não fiz nenhuma besteira, a gente vai conseguir fazer a eliminação de Gauss nesse cara.
xy igual xy e z, isso aqui vai ser igual a 3, 3 e 1, por exemplo. Faça uma eliminação de Gauss sobre esse camarada aqui, para a gente descobrir quanto é que devem valer x, y e z nesse caso aqui. E na aula que vem a gente continua com o tema da aula. Ficou alguma pergunta de hoje, gente? Eu sei que eu passei um pouquinho do tempo, mas lembre-se que eu tive aquela dificuldade técnica aqui no começo. Fico até contente que tenha estabilizado mais para frente e a gente tenha conseguido tocar a aula até o final. Vocês querem perguntar alguma coisa? Professor, pode fazer acima da diagonal também, ou tem que ser embaixo? Você pode fazer acima da diagonal, tem métodos que vão se basear nisso para fazer outras coisas mais lá para frente, tá? Mas assim, para a gente chegar num sistema que é resolvível por retrosubstituição, isso aqui é o mínimo de contas que você precisa fazer, tá? Se você zerasse para cima, o que é a vantagem de zerar para cima da diagonal? A gente passaria a ter uma matriz que não era triangular, que era uma matriz diagonal. Os únicos números diferentes de zero são os números da diagonal principal, tá? E isso nos daria diretamente os valores desse vetor x. Para cada um deles eu tinha exatamente os valores desse cara aqui. Só que para a gente zerar acima da diagonal também, a gente está fazendo contas a mais, contas desnecessárias, né? A gente está gastando um monte de tempo de computador, entre aspas, tá? Para a gente zerar para cima da diagonal, e ao zerar para cima da diagonal a gente não está ganhando grandes coisas, porque a gente poderia simplesmente achar os valores desses caras por retrosubstituição a partir do momento que eu tivesse zeros abaixo da diagonal. Mais para frente a gente vai querer gerar zeros acima da diagonal, quando a gente estiver associando esse método de eliminação a um outro método, tá? Então a gente vai ter um método de encontrar inversas de matriz, que chama o método de Gauss-Jordan. Então, eliminação de Gauss e a contribuição do matemático de Jordan é dizer que se a gente montar uma matriz de uma maneira bacana, a gente zera para baixo da diagonal e zera para cima da diagonal e a gente ao mesmo tempo vai construindo a matriz inversa. Tá bom? A gente pode fazer, é perfeitamente legítimo fazer, mas a gente não precisa fazer se o nosso objetivo é o objetivo que eu apresentei para a aula de hoje, que é resolver um sistema linear. Expliquei? Sim, entendi. Beleza. Mais alguma pergunta, gente? Tranquilo? Se estamos tranquilos, então a gente pode ir encerrando aqui a aula de hoje. Desculpa ter passado um pouquinho aí do tempo, mas eu sei que tem uma folguinha aqui de tarde, né, entre as 3h10 e as 3h30, então não invadi aulas que vocês possam ainda ter agora de tarde. Amanhã, então, a gente volta a se encontrar a partir das 5h10, e a gente vai, então, das 5h10 até as 6h50, falando sobre eliminação de Gauss e as consequências. E, se tudo der certo, na aula que vem a gente vê uma visão matricial da eliminação de Gauss, no sentido de, no lugar de a gente pensar as operações linha por linha, escrevendo assim, o que eu fiz em cada uma das linhas, multiplicador é isso, não sei das quantas, eu quero mostrar para vocês na aula que vem, né, se eu conseguir desenvolver bem, no final da aula, até o final da aula que vem, vocês vão ver como a gente pode construir matrizes que operam e fazem exatamente a mesma coisa. A gente vai ver como que a gente vai pegar a matriz original e decompor ela em outras matrizes que envolvem e que escondem não, né? que explicitam dentro dessa própria matriz todas as etapas de eliminação que a gente fez até agora. Obrigado pela atenção de vocês, gente. Desculpa aí o rolo com a máquina, mas acho que deu para a gente chegar até o final, né? Até amanhã, então, gente. Valeu. Vou parar de gravar aqui. Professor, obrigado pela aula aí. Até amanhã. Valeu.